Olá, estamos na disciplina de História das Artes Visuais no Brasil 1. Essa é a unidade 1, Arte no Brasil Colônia. Essa é a aula 2. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a missão artística holandesa no Brasil. Em vários momentos da história da arte no Brasil, principalmente aí no Brasil Colônia e no Brasil Imperial, a gente tem a figura do artista viajante. Quem era o artista viajante? O artista viajante, era um artista de origem europeia que dominava as técnicas de pintura, de escultura europeia, vinham para o Brasil e tentavam retratar imagens aqui do Brasil, eventos aqui do Brasil. E eles tiveram presentes em vários momentos aí da história do Brasil, e uma das primeiras das grandes missões que conseguiu juntar vários desses artistas foi a missão holandesa. Então eu vou falar rapidamente sobre o histórico aí, como é que esses holandeses vieram parar aqui no Brasil. Aconteceu de forma bem resumida da seguinte forma, inclusive observem aí o mapa, essa parte de verde é a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro, que vai de São Luís até ali, mais ou menos onde hoje seria o estado de Alagoas, então pega uma boa parte do Nordeste brasileiro, ficou sob ocupação e sob o governo holandês durante um período de praticamente 30 anos. De mais ou menos 30 anos. Tá, como é que esses holandeses foram parar aí? Acontecia que na Europa, a Holanda e a Espanha eram países rivais. Então, a Holanda e a Espanha não se gostavam. Em Portugal, no ano de 1580, o rei português ele morreu sem deixar filhos e netos, e daí para herdar o trono, para ser o novo rei de Portugal. Daí existe uma série de regras sobre como é que se encontra o parente mais próximo para assumir o trono de Portugal. E depois de revisarem essas regras e verem quem seria o herdeiro mais próximo, o parente mais próximo vivo era o rei da Espanha. Ou seja, o rei da Espanha tinha direito ao trono de Portugal. Ele passaria a ser rei de Portugal e da Espanha ao mesmo tempo. Então, Espanha e Portugal viriam a ser um país só. É um episódio histórico conhecido como União Ibérica. Bem, mas se a Espanha era inimigo da Holanda e agora Portugal faz parte da Espanha, então Portugal passa a ser inimigo da Holanda. E os territórios portugueses passam a ser alvo dos holandeses. Então, os holandeses, para retaliar os espanhóis, podem atacar colônias espanholas ou colônias portuguesas. Então, os espanhóis tentam tomar o Brasil, matando direto a capital, atacando direto a capital da colônia brasileira, que era Salvador. Mas os holandeses não conseguem, são repelidos, expulsos de Salvador. Então, eles tentam atacar outras partes da colônia que eram mais vulneráveis, no caso, o Nordeste brasileiro, ali de Alagoas para cima. E eles conseguem, então, essas outras partes ali do Nordeste brasileiro, estabelecendo como sede do governo das colônias holandesas aqui no Brasil, na América do Sul, a cidade de Recife. E eles passam ali algum tempo. Bem, em Recife, os holandeses, em especial no governo do Maurício de Nassau, do conde Maurício de Nassau, eles ficam famosos por terem remodelado a cidade de Recife, então pavimentado ruas, criado novas ruas, levantado construções, trazido artistas e cientistas para o Brasil para registrar, documentar o que existia no Nordeste brasileiro. Dentre esses artistas e cientistas que os holandeses trouxeram, os mais famosos são o Albert Eckhout, o Frans Post, o George Markgraf e o Guilherme Piso. E o tipo de arte que essa missão artística científica holandesa fazia era diferente, por exemplo, do que a gente viu na aula anterior. Então, a arte que eles fizeram é uma arte que não poderia ser classificada nem como maneirista, nem como rococó, nem como barroca. A ideia de arte que eles tinham era fazer representar em pinturas aquilo que os olhos deles estavam vendo. Então, uma espécie de arte fotografia, retratar aquilo que os olhos viam.
Embora não seja exatamente assim, né? A gente vai ver ali que nem tudo que está na pintura eles viram de fato, né? Meio que algo que eles viram com algo que eles imaginavam. Inclusive, daí também essas obras que tinham um pouco, né, do retrato também registravam um pouco do preconceito e até da imaginação, né, sobre os habitantes que eles próprios não viram. Né? Lembrando que os holandeses não foram os únicos a terem, né, enviarem artistas viajantes para poder retratar, né? Foram vários, né? Missões. A gente teve a missão francesa, depois lá na frente, no século XIX, tem a missão francesa, etc. Teve também, em algum momento, também uma missão austríaca, etc. E tal. E também, mais para frente, acontecia de haverem artistas solos, né? O cara que vem sozinho, pinta e leva o retrato, né? Faz a pintura só. Só que o caso das missões são interessantes porque as missões geralmente elas são patrocinadas, como no caso da missão holandesa. Então esses artistas eles tinham a tranquilidade, né, de, digamos, contar com uma certa proteção, patrocínio, né, saber que tem ali o governo holandês pagando, né, a viagem, a alimentação, a remuneração deles, cuidando da segurança. Então, né, e que as obras vão ser preservadas, etc. Aqui a gente tem a obra do Frans Post, não tem toda a obra, né, mas 2 exemplares da obra do Frans Post, que ele tenta fazer uma espécie de arte que retrata a paisagem, né, como que eram as paisagens do Nordeste brasileiro no século XVII. Então, ali no primeiro a gente tem o engenho com a capela, né? Lembrando que no Brasil colonial a principal atividade econômica, né, nesse período aí, século XVII, não é a mineração ainda, né? Ainda é a cana-de-açúcar. Então o engenho exerce um papel aí central, protagonista no Brasil colônia. Então a gente tem um engenho de cana-de-açúcar ali e a capelinha representando a religiosidade. Na outra, né, a gente tem em Recife a cidade Maurícia. A cidade Maurícia é aquela ilha que está lá no meio do mar, com um punhado de casinha. Né? Hoje, né, nessa pintura dá uma espécie de oposição, né? A cidade do Recife e a cidade Maurícia, né? Mas hoje elas formam parte de uma coisa só, né? Um todo integrado, né? Ligado por pontes, etc. e tal. A cidade Maurícia, aquela ilhazinha lá, era onde ficavam a sede do governo holandês. Então, digamos, os prédios governamentais, a documentação, etc., ficava lá naquela ilha. E a cidade do Recife já ficava ali na costa. Então aí é um retrato de como que era na época. Nesse slide a gente vê 2 obras do George Mark Graf, que ele era, digamos, mais cientista do que artista, mas também era um artista, né? Ele aí, o George Mark Graf, num livro que ele escreve, História Naturalis Brasilae, é a ideia de tentar retratar cientificamente a fauna, as plantas e a fauna, os animais e as plantas, a flora, né, brasileiras. E a gente tem 2 exemplares, né? O desenho que o George Mark Graf faz desse animal, o tamanduá, né? E da onça pintada, então para registrar os animais que existiam aqui, né? E o seu livro ser publicado lá na Europa, ele saber o tipo de animais, e plantas que existem aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro. Em seguida, a gente tem a obra do Albert Eckhout. Né? O Albert Eckhout ele tem vários quadros, né? Tem das frutas, das plantas, etc. Mas entre as obras mais famosas está essa tentativa dele de tentar retratar como eram os habitantes do Nordeste brasileiro, né? E como que era a diversidade étnico-racial dos habitantes do Nordeste brasileiro, que a gente vê nesses 8 quadros. Né? Então a gente tem ali no canto inferior esquerdo, né, um casal de africanos. Né? Então a gente tem 2 africanos, para dizer que aqui no Nordeste brasileiro havia muitos africanos que foram trazidos da África como escravos. Acima dos 2 quadros dos africanos, a gente tem 2 indígenas tapuia. Então, 2 indígenas tapuia. E já no outro lado, os outros quadros, né, os outros 4 quadros que estão do lado de lá, a gente tem os tipos misturados. Né? Em cima, né, os 2 superiores ali que estão com
uma espécie de saia ou short branco, né, e sem nada na parte de cima, né, eles representam, digamos, o brasileiro misturado, né, que tem mistura de indígena, né, mistura de africano, mistura de português, né? E embaixo, né, a gente tem ali um homem mulato segurando uma espingarda, né, que seria 50%, 50% negro e 50% branco, né, descendente português e africano, um homem mulato, e uma mulher mameluca, né? Então a gente tem para mostrar, né, ele quer mostrar como que havia, né, uma grande mistura, uma grande diversidade, etc. Mas uma diversidade, né, que a gente vai ver no outro quadro, quando a gente atenta pelos detalhes, a gente vê alguns detalhes ali, né? Então, vamos olhar o quadro dos indígenas Tapuia, né? Os dois quadros dos indígenas Tapuia. A gente tem algumas características aí, como o caso da nudez, né? Eles estão nus. Uma coisa que chama muita atenção, né, que salta aos olhos, é a questão do canibalismo, né? Olha para a mulher Tapuia, né? Na mão dela, ela está segurando uma mão humana. Então a mulher Tapuia está com uma mão humana na mão e no cesto ela tem um pé humano, né? O que é essa mão humana, esse pé humano aparecem? Eles representam o canibalismo, né? Então a ideia, né, aquela coisa que circulava de que no Brasil existiam indígenas que se alimentavam de seres humanos. É verdade, né? Existia canibalismo, existia antropofagia, né? Mas já na época em que eles chegaram, os holandeses chegaram, praticamente já não se encontrava mais indígenas canibais no litoral brasileiro, né? Os canibais já meio que tinham entrado em extinção há umas duas né, décadas anteriores, já praticamente não se encontravam, né? No quadro ainda da mulher Tapuia, a gente tem a questão a gente tem um cachorro aos pés dela, né, que faz referência a um mito grego, né, de que em terras distantes e selvagens haveriam povos selvagens que morariam com cachorros, etc. Daí aparece ali um cachorro, provavelmente uma alusão a esse mito. Ainda no quadro da mulher tem uma fonte de água, e né, para dizer, né, que aqui tem água, tem vida, né, e uma árvore frutífera. No caso do homem Tapuia, a gente vê ele segurando, né, armas, né, lanças, flechas. A gente vê um pouco dos ornamentos que ele usa, né, na cabeça, na próxima boca, na genitália. E aos pés do homem Tapuia, a gente vê uma cobra e uma aranha caranguejeira, né, representando, digamos, o ambiente selvagem, perigoso, que eram as Américas. Então a gente vê aí que também tem alguns elementos, né, digamos aí também um pouquinho um viés assim etnocêntrico, preconceituoso, né, ao tratar assim algumas características aí, né, tentando chamar a atenção para esses aspectos que talvez não fossem mentira, mas alguns eram um pouco exagerados, como no caso do canibalismo. Bem, eu aproveito a ocasião para convidar vocês a lerem um texto complementar dessa unidade, fazer a visita virtual indicada, né, e comentar lá no fórum, né, postar outras obras da missão holandesa, né, de outros artistas que vocês acharem desse período colonial, comentarem ou deixarem lá uma pergunta para a gente poder comentar, ok? A gente se vê na próxima. Até!